O capítulo 1190 traz o título Aquele cuja morte é celebrada, revelando através dessa frase o verdadeiro peso de se tornar rei dos piratas. E essa frase só poderia vir de alguém que viveu no mar, chegou até One Piece e realmente entende o que acarreta vestir a coroa. Scopper Gaban é o protagonista desse capítulo. Um homem que viveu de tudo e, mesmo em sua idade avançada, ainda luta pelo futuro dos mares e do mundo. Que luta para salvar seu filho, sua esposa, seu país, mas principalmente luta por Luffy. Porque ele sabe que apenas o homem que carrega o chapéu de palha pode ir até onde nem Roger pôde. Nós chegamos cedo demais. Gaban sabe em seu coração que a jornada até Laugh Tale não era a resposta que o mundo precisava, porque o tempo é uma constante cruel. E parece que ele canalizou essa crueldade e frustração para dizer ao Luffy que sua forma atual não é nem perto do suficiente para carregar em seus ombros o destino do mundo. Com palavras mais afiadas que seu machado, sabiamente Gaban fez muito mais que descontar a sua raiva ou simplesmente dar uma lição. Ele plantou as sementes que vão dar a chance a Luffy realmente crescer. Pesada é a cabeça que carrega a coroa. Não há tempo para choramingar nem desistir. Já velho, Gaban sabe disso melhor que todos. Por isso ele sorriu e, longe dos olhos do Luffy, confirmou na cara de Mu que agora sabe. Ele é o homem que todos esperavam por todo esse tempo. Esse capítulo foi espetacular e a gente tem que destrinchar cada detalhe de um dos diálogos mais profundos do mangá até hoje. Além de comentar e explicar sobre os possíveis poderes de cura que Luffy pode ter despertado, o Haki do Sop sendo ativado novamente, a forma híbrida do Nidhogger que talvez nunca chegue, e o fim da lendária história de Scopper Gaban. Shanks e Luffy assando um peixe, o Shanks ainda tinha os dois braços nesse desenho do Oda, o que eu acho estranhamente simbólico para esse capítulo, mas a gente vai entender porquê. A gente continua exatamente do fim do 1189, com Gaban parando o Shantin de Mu e salvando Luffy no último momento. E Mu parece curioso, Gaban um sorriso confiante e temos mais um close no Luffy completamente destruído pelos golpes que tomou do Rei do Mundo. O resultado do clash é que tanto Imu quanto o Gaban deslizam para trás pelo impacto, e a grande árvore onde o Luffy estava empalado com as duas espadas fundadoras é cortada pelo pirata ancião em vários pedaços. O detalhe é que com o desmoronamento desse galho, as espadas saem do peito do Luffy, fazendo ele cair, gritando de dor, mas, felizmente, o libertando. É possível notar também a respiração ofegante de Imu. Não podemos esquecer, mas desde o capítulo 1179 e 1180, ele já mostrou uma vulnerabilidade a estar tão próximo do nível do mar, chegando até a tossir sangue. Então, existe uma narrativa mostrando que uma batalha prolongada não seria o cenário ideal para o Rei do Mundo. E é exatamente essa vontade de encerrar o duelo rapidamente que o faz atacar de novo. Gaban girava seus machados com confiança e desvia no momento exato, como se ele já estivesse esperando esse movimento, talvez graças ao seu haki da observação absurdo. Luffy urra de dor, enquanto Gaban pulando, desvia e critica a aparência perturbadora de Mu, dizendo que não acredita que ele seja deste mundo. Eu sei que pode soar precipitado, mas me pergunto se essa frase não vai ter um peso maior no futuro, caso seja revelado que essa forma foi adquirida através de experimentos com diversas raças, possivelmente um clone lunariano antigo ou algo do gênero, dando a ideia de que não seria uma ocorrência possível no planeta azul, algo natural, e sim um resultado de pactos demoníacos ou experimentos desfiguradores. A curiosidade de Mu faz finalmente perguntar: quem é você? Prontamente, Gaban responde que ele é alguém que conhece o mundo. Essa resposta pode parecer rasa, mas não é. Além da ideia que passa da sabedoria de uma das asas do Rei dos Piratas, alguém que realmente já viu de tudo um pouco que essa vida tem a oferecer, ainda temos uma referência ao próprio Imu. Porque durante o flashback da Batalha de God Valley, Imu aparece na ilha controlando Saturno e gerando confusão em todos os presentes. Todos menos um homem,
Dave D. Shebeck, que com seu olhar desafiador encara Imu e diz que, se pudesse descrever aquela criatura, a chamaria de o próprio mundo. Isso ocorre no fim do capítulo 1162, e na sequência, no 1163, Imu confessa para a figura que ele acreditava ser Davy Jones que o seu mundo ainda não estava completo. Então, voltando ao presente, em uma frase, Gaban revelou conhecer mais que segredos do mundo, mas o próprio conceito que define Imu. O devorador de montanhas segue com a sua árdua tarefa. Ele já cortou a árvore para libertar o Luffy, mas agora ele simplesmente começa a gritar em sua cara a mais dura lição que ele já ouviu na vida. Não um discurso de vilão, nem um ensinamento carinhoso. Gaban dá simplesmente o maior e mais bruto choque de realidade que o pirata já recebeu. Enquanto o Luffy ainda está completamente ensanguentado e fora de combate, Gaban grita para que ele fique de pé e lute. Mas, claro, sem resposta. E é aí que a decepção toma conta de Gaban. A partir desse momento, ele sabe que vai ter que se colocar em risco, porque possivelmente o seu filho Colon vai crescer sem pai. Sua esposa Ripley talvez se torne uma viúva. Por trás desses pensamentos agoniantes, ele questiona até o ego do Luffy, perguntando se ele não sente vergonha de ser salvo por um idoso ferido como ele. Forma branca, Yonkou, não fique se achando. O Luffy sente a dor, tanto física quanto emocional que aquelas palavras causam. O Gaban pergunta se ele planeja morrer naquela ilha, mas o Luffy responde que não. Só que aí, novamente, um choque de realidade. Você já estava morto. Que patético. O que acha que acontece se você morrer? Luffy responde com muita dificuldade, engasgando no próprio sangue. Não vou conseguir proteger o país dos meus amigos. Exato. E o que vai acontecer com a sua tripulação? Que você trouxe todo o caminho até aqui. Suas vidas vão estar em perigo. A frase seguinte do Gaban é excepcional. É isso. Ouça. Nesse mar, quanto mais alto você escala, mais inimigos você ganha. O Rei dos Piratas é um título dado a alguém cuja morte é celebrada, porque todos querem sentar naquele trono. Instantaneamente eu me lembrei das palavras finais de Roger. Minha fortuna e meus tesouros. Se vocês quiserem, eu deixo vocês pegarem. Procurem. Eu deixei tudo naquele lugar. Tendo essa perspectiva do Gaban, dá pra interpretar um tom mais ácido, como se ele soubesse que aqueles pretendentes sedentos já estavam prontos para buscar o lugar em seu trono pela ganância, mas que ele poderia os direcionar a um propósito maior e assim deixar o mundo descobrir quem era aquela pessoa misteriosa que cumpriria a profecia de uma vez por todas e se mostraria aquele que todos estavam esperando. O Luffy só consegue grunhir, mas então o Gaban completa. Se você acredita que consegue se tornar rei dos piratas pacificamente, alegremente, tranquilamente, volta para sua cidade natal. O Luffy continua exclamando, frustrado, completamente ensanguentado, mas o Gaban não dá guarida. Você não foi feito para isso. Você só vai me atrapalhar, seu moleque de bosta. E aí, blow! Ele arremessa o Luffy do galho, gerando um impacto absurdo na cena. A gente sabe que o Gaban, por mais que tenha se apresentado com bastante diversão e alegria no arco, tem um lado sério, muito necessário e muito assustador. A gente não pode esquecer, ele se apresentou como o ministro do amor no início da saga, mas ele também é o braço esquerdo de Roger. E entre essas duas personalidades, existe um precipício colossal que mostra que o homem de família e o pirata não são a mesma pessoa. Mas na verdade são, e essa é a graça. Por trás desse discurso brutal e completamente verdadeiro, existe uma confiança absoluta no futuro do Luffy e uma vontade imparável de protegê-lo, mesmo que custe a sua própria vida. Todos esses fatores sendo verdade dentro desse personagem complexo, tornam esse discurso tão interessante. É possível ver frustração e raiva, mas ao mesmo tempo também enxergar proteção e cuidado, mesmo que as palavras escondam isso. Embaixo da camisa florida, um coração gigante. Eu amo como o Luffy, depois do arremesso, sai quicando e cai bravo. As palavras de Gaban realmente incendiaram um sentimento que estava apagado dentro do Luffy. Uma revolta, uma raiva, mas uma vontade de vencer e se provar digno. E é aqui que começa o duelo fatídico.
Gaban levanta seus 2 machados de cobre e revela o estilo louva-a-Deus. O interessante é que podemos ver com clareza como é uma técnica em que ele gira para aumentar a velocidade do golpe, mas ao mesmo tempo mostra uma aura de louva-a-Deus que a gente precisa falar a respeito. É o mesmo design que o Oda usou para um louva-a-Deus no filme Strong World, o filme 9 de One Piece. E se realmente o Gaban projeta essa aura com Haki no seu ataque, isso me lembra bastante algo que foi exclusivo no anime, mas que, quem sabe, pode ser uma técnica avançada dos piratas do Roger. Porque lutando contra o Kid, quando Shanks usa a Grifon, sua espada, para dar o seu golpe, no anime colocaram um grifo enorme de Haki, que também não tinha no mangá. Então eu me pergunto, isso é algo que o Oda gostou e quis incorporar no Gaban, ou realmente é uma técnica dos piratas do Roger que agora foi representada no mangá pela primeira vez? E Mu defende com facilidade e pergunta se aquilo é brincadeira. Mas Gaban pressiona mais, perguntando se a intenção do Rei do Mundo seria realmente matar o Luffy. E Mu confirma, o que abre mais uma brecha para o Gaban dizer: então ele é tão similar assim ao Joy Boy? Esse nome sempre parece engatilhar Mu. Por isso ele já intensifica suas indagações, pedindo para que Gaban se identifique, querendo saber se ele conhece a existência de Mu. Se você está acompanhando a história com atenção, sabe que a resposta para essa pergunta é sim. No flashback mais recente que tivemos com o fim da luta entre Shanks, Gaban, Loki e Harold, o Ruivo começa a revelar sobre a existência do Rei do Mundo para Loki, tentando convencer ele que não vá ao mar a esmo. E, bem nesse momento, Gaban pede para que Shanks tenha cautela, indicando que, sim, ele também sabia sobre esse segredo supremo do mundo. É aí que Mu decide invocar mais uma arma dos fundadores, a imbuindo com uma Haki em formato de cobra e atacando Gaban imediatamente. Em japonês, o nome dessa espada é Honebami Toshiro, uma referência a uma espada histórica de mesmo nome, feita pelo mestre forjador Awataguchi Toshiro Yoshimitsu, durante o período Kamakura. Honebami significa devoradora de ossos, e Toshiro é o, entre aspas, sobrenome indicativo do trabalho do forjador. Com seu linguajar aristocrático, Mu continua perguntando sobre que informações e da onde vieram os conhecimentos de Gaban, que, com um sorriso provocante, responde: das palavras de Joy Boy. É muito incrível como a explicação dele tem toda a aura de pirata do Roger. Ele diz que não é para entender ele errado. A intenção nunca foi seguir um homem desconhecido do passado. Eles apenas queriam ver os sonhos do seu capitão se realizando até o fim. Ah, cara, que aura! Como o Gaban é brabo, como ele é especial, que personagem emocionante, evocativo, provocativo, revelador. Sensacional, é o devorador de montanhas. Eu virei fãzaço do Gaban, já era, né? Mas eu praticamente saí do sofá nesse momento. Que hype! Essa torcidinha de Mu perguntando sobre o Roger confirma. A condição dele não está ficando melhor. Enquanto isso, Luffy esperneia no chão de raiva, implorando que seus próprios ferimentos se curem. Tá, mas por quê? Qual o sentido dessa cena? Por que o Oda mostraria isso? Porque o Luffy realmente vai se curar. A gente sabe que os poderes do Gear 5 são basicamente limitados pelo que o Luffy acredita ser possível. E eu acredito que a maior evidência para isso vem não a partir do 1044, que revela e explica brevemente o funcionamento dos seus poderes despertados, mas principalmente da própria natureza da fruta antes disso. Gear 2nd, Gear 3rd, Gear 4th, na minha mente, nada disso seria possível considerando a fruta da borracha, mas ela nunca foi. O Luffy ultrapassava os limites da física, como por exemplo com o Red Rock incendiando um punho mesmo embaixo d'água, porque ele já estava sob os efeitos dos poderes da Hito Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol. Mas como ele acreditava ter a fruta da borracha, a sua imaginação era limitada pela realidade que ele conhecia. Ele esticava que nem borracha e era isso. Mas não, sempre foi muito mais do que isso. E agora seus poderes de cura ganham destaque. A gente sabe que ele sempre teve uma recuperação absurda.
Mas, quando o Luffy acredita que pode voltar ao combate, que pode sobreviver, então esse é o primeiro passo para acontecer. Ainda estamos encarando a metalinguagem dessa forma, mas de um jeito que mantém o risco e, ao mesmo tempo, aumente o nível de poder. Caso ele tivesse tomado golpe no último capítulo, como o próprio Gaban avisa, o Luffy estaria morto. Mas com esse tempo para se recuperar, se ele acreditar que é capaz de voltar ao combate, eu acho que seus ferimentos vão se curar e ele vai conseguir enfrentar Imu. Outro ponto interessante é que ele fala algo como: só por agora é ok, então melhore, se cure. O que me dá um indicativo de que ele sofrerá um efeito rebote absurdo caso ele realmente se cure. Talvez ele consiga entrar em combate por um tempo limitado, o que me lembra da injeção de adrenalina que ele implorou para o Ivankov em Impel Down e custou o que custou. Talvez os efeitos em seu corpo sejam similares após tudo acabar. De volta ao combate, Gaban é questionado sobre quem ele está falando, quem seria esse pirata. E com todo o orgulho do mundo, a resposta de Gaban é o rei dos piratas, Gol D. Roger. E é aí que eu achei muito irado que tivemos uma cena, um micro flashback do Imu revoltado com o absurdo que era um D assumir o título de rei dos piratas. Com os Gorosei prostrados, foi ali que saiu a ordem para transformar a lenda de Gol D. Roger em Gold Roger. E ver essa cena, entre aspas, em primeira pessoa é sensacional. Absolute cinema. O Imu parece estar se atualizando ao presente nessa cena, porque depois de lembrar do nome de Roger, ele já começa a questionar um remanescente da sua tripulação estar protegendo o Luffy do Chapéu de Palha. E aqui Gaban revela o seu checkmate. A maior prova da importância de Luffy é justamente o desespero que Imu sente em tentar matá-lo. Entramos brevemente na mente de Gaban, enquanto ele lembra as palavras do seu capitão. Roger revela que alguém irá nascer e superá-los, que eles chegaram cedo demais. Viramos de página e nos deparamos com um grupo composto de lendários piratas que ajudaram Luffy, seja em vida ou através das teias do tempo. Gaban une todos em sua fala: Shanks, Crocus, Rayleigh, Oden, Barba Branca. A frase poderia ser dita por cada um deles: aquele moleque é o homem por quem nós esperávamos. E eu achei a resposta do Imu fascinante. Preparando já seu maqui em chamas, ele confirma, mas deixa uma dualidade por trás da resposta. De fato, fomos tolos. Talvez, meramente, consideramos inúmeras coincidências como obra do destino. Vamos acabar com isso juntos, agora. E é aí que vemos em primeiro plano o Luffy vulnerável, com uma chama de maqui alegremente dançando em seu peito, como se pronto para receber o golpe Stigma e simplesmente acabar com qualquer sonho de se tornar rei dos piratas ou atingir o One Piece. Gaban nota que ele só tem mais uma opção para evitar o destino certo do seu protegido. Ele salta no ar, mesmo com cada articulação, cada junta doendo, depois de anos e anos de batalhas. Mas mesmo assim, o velho pirata ainda tem muito poder guardado. E eu amo como esse é o momento que descobrimos a origem da sua alcunha. Porque ele pede desculpas para a Árvore Adão, dizendo que não tinha intenção de devorá-la. A palavra em japonês dessa frase é a mesma em sua alcunha, Yamagurai, devorador de montanha. Luffy tenta se recuperar, revoltado, dizendo que não vai perdoar esse velhote, mesmo ele sendo amigo do Rei-san. Mas, com a atenção de Imu voltada para Gaban, ele está salvo do ataque iminente, mostrando como foi uma saída genial do velho navegador. Antes de Imu soltar o estigma final, Gaban revela o seu golpe, Kamudo, que significa portões divinos. E que ataque colossal! Com uma onda de haki do Conquistador avançado, tomando conta da página e cortando a Árvore Adão em 2 lugares diferentes, indicando então o corte dos 2 machados. No meio podemos ver que Mu tem que se proteger dos raios com as 2 mãos, cancelando seu ataque e, então, salvando o Luffy de uma vez por todas. E Mu sente o golpe e começa a cair junto com a árvore em direção ao submundo.
Nesse momento, o Rei do Mundo tem que reconhecer, mesmo em decadência, ele ainda é um membro da tripulação do Rei dos Piratas. Mas então, você realmente acredita com tanta força no que você disse? Com seu linguajar aristocrático, Imu pergunta sobre Luffy se tornar o sucessor que Roger imaginava, um homem excepcionalmente similar a Joy Boy, que até hoje aterroriza as memórias de Mu. E a resposta é brilhante. Isso serve para você também, não é mesmo? De novo, usando a lógica do Imu contra ele. Se aquela luta está sendo travada pela vida de Luffy, essa é a prova do destino de que tudo aquilo que eles acreditavam é verdade. Tanto o instinto de Mu, quanto a memória de Roger e a ação de Gaban. Todos ali têm um denominador em comum. Luffy é o homem que o Rei dos Piratas esperava para superá-lo. E aí, mais uma referência incrível em combate. No capítulo 1140, Gaban lutou brevemente contra Luffy e Zoro, e o principal ataque que ele desferiu se chamava Yasuo-Takeru, algo que pode se traduzir do japonês como golpe dos 80 líderes tribais. Mas dessa vez, ele foi além, usando um golpe 100 vezes mais forte. Yachi-Takeru, o golpe dos 8.000 líderes tribais. Imu responde com a sua lâmina, Honebami! Dá pra ver que a cobra de Maki atinge o Gaban tirando sangue dele, enquanto vemos brevemente um close no rosto de Mu com a sua testa sangrando. Vemos o gigantesco galho da árvore Adão se despedaçar em 3 seções. Ele cai se chocando contra o pico de uma das montanhas nevadas, mostrando a escala colossal do golpe, mas também alertando Loki, Gerd e os Chapéus de Palha no mundo solar. Me pergunto se o Loki também vai tentar voltar ao combate, mesmo completamente danificado. Quem sabe não existe uma forma híbrida ou um despertar do Nidhogger que o permita voltar a lutar contra Imu ou dar um apoio para o Luffy. No momento, parece difícil. Falando no Chapéu de Palha, Nami pergunta se aquilo era o Luffy, mas o Usopp, a quilômetros e quilômetros de distância, sente uma presença diferente. Alguém com uma força desesperadora. Eu acho que, de novo, temos indícios de que o Usopp está desabrochando seu haki da observação, exatamente como o Odo preparou desde Dressrosa. Mas, de volta ao submundo, uma cena trágica. Descansando sob o galho da árvore Adão, Gaban, seus 2 machados jogados e seu braço esquerdo completamente decepado. O Luffy nota aquilo em choque e o capítulo acaba. Gente, que capítulo sensacional. Que coreografia de combate, que enredo, que diálogo, o peso, a força de cada momento, de cada balão, de cada mini flashback é maravilhoso. Elbaf tá chegando num clímax sensacional e eu tô louco pra reler de uma vez só quando acabar a saga, porque eu acho que vai ser uma das melhores sagas da história de One Piece. A quantidade de informação, de construção e de momentos épicos que a gente tá recebendo é algo praticamente sem precedente. É até insano pensar que há 20, 30 capítulos atrás estávamos em God Valley e agora a gente já tá lutando contra Imu em um duelo insano que Scopper Gaban revela o limite do seu poder na sua idade, mas sendo algo incrível. Além disso, ainda tem a polêmica do poder de regeneração do Luffy, que não parece ser inédito particularmente, mas que dessa vez ganhou uma temática mais poderosa. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Eu tô realmente amando os últimos meses. Os vídeos estão saindo todo dia. Esse é mais um review do capítulo. E One Piece é bom demais. Obrigado e valeu! Pó de Palha secreto, eu vi Homem-Aranha e eu achei muito bom. Mas, vou ser bem sincero, eu queria mais Zendaya e Tom Holland e Ned. O bom de MJ, Peter Parker e Ned é muito forte. Eu sei que a gente teve 4 filmes dessa resenha, mas eu senti que, nossa, eu queria mais, queria eles se divertindo juntos, queria eles saindo juntos, queria que talvez a gente passasse mais tempo ali com aquela galera pra justificar o sentimento do Peter Parker. Não que não fosse, mas, enfim, só uma saudade de amigo que eu senti. Foi muito bacana, foi muito interessante, adorei o Punisher, foi maneiro pra caramba. Baita filme, gente.
Baita filme, recomendo é isso. Meu chip tá um pouco fritado pra filme da Marvel, mas valeu, né. É isso, galera. Pode ir para secreto. Adeus.